É, o material de hoje. Pode pegar. Gente, pelo amor de Deus, não passa aí pelo centro, não. Evitem. Evite o centro, pelo amor. Aí. Ixi, acabou. Tu pede lá. Peça 12. Gente, evitem o meio, o centro aqui da fila. Porque isso aí tá só no suspiro. Passa pela lateral, boy. A gente falou sobre conjuntos. Lembra bem essa ideia de conjunto que eu tenho. Preposição mais substantivo forma o que a gente chama de conjunto. Só relembrando o que a gente viu sábado. Sempre que eu tiver uma preposição e depois, logicamente, vai vir um substantivo, vai formar um conjunto. Esses conjuntos são interessantes para que a gente associe e verifique a qual ser ele completa esse sentido. Dando uma olhadinha aqui na primeira, ó. As advogadas da escola processaram as empresas do grupo de médico. O as é o que aqui? Rapidinho. Artigo, advogadas. Substantivo. Aqui eu tenho a junção de dois, que é o que? Preposição mais artigo. Escola é o que? Substantivo. Lembre-se sempre. Preposição mais substantivo formam o que aqui, gente, um conjunto. Esse conjunto está completando o sentido de quem? Da palavra advogadas. Advogadas é um substantivo que é concreto, certo? Se completa um substantivo concreto, qual é a classificação desse conjunto? Na morfologia, vai ser uma locução adjetiva. Na morfologia, locução adjetiva. E na sintaxe será chamado de quê? Adjunto adnominal. Falamos isso na aula passada, estou só relembrando. Atenção. Elemento preposicionado completando substantivos concretos. Completando substantivo. Entendeu nada? Era porque tu ia para eu derrubando aí. Completando o substantivo concreto. Na morfologia, como é que eu chamo isso? Na morfologia, passa por ali, viu, Bel? Locução adjetiva e na sintaxe ele é o quê? Adjunto adnominal, porque simplesmente completa um substantivo o quê? Concreto. Processaram é o quê? Verbo as. Artigo empresas. Substantivo do é o quê? Preposição mais artigo, grupo é um substantivo. Formou conjunto, não formou? Do grupo. Esse grupo está completando o sentido de quem aqui? Empresa, que é um substantivo concreto ou abstrato? Se um termo, conjunto, completa um substantivo concreto, na morfologia eu chamo isso aqui de quê? Locução adjetiva e na sintaxe? Grupo não, é concreto. É um ajuntamento de pessoas, é uma noção. Grupo, altura. Aí o problema é você saber o que é concreto e abstrato, né? Mais do que o próprio complemento. Passa por ali, D2. Ali. De médico. De médico formou um conjunto. Por quê? É uma preposição mais o que? Substantivo. E esse grupo aí, de médicos, está completando a palavra o que aqui, gente? Grupo. Grupo, sala, classe, é concreto. É um ajuntamento de pessoas. Seção. Se eu chamo grupo de substantivo concreto, isso aqui vai ser o que? Locução adjetiva ou o que? Adjunto adnominal. Locução adjetiva na morfologia, adjunto na sintaxe. Alguma pergunta sobre isso aqui que vocês não lembram? Só vai dar certo quando for esse conjunto para ser conjunto. Tem que ter preposição e o artigo. Preposição substantiva. Se for o tipo, por exemplo, Não tem alteração. Para fazer conjunto, precisamos de preposição mais substantivo. Ah, Vitor, tem um artigo, tem um numeral. Não é necessário. Pode vir, mas não é necessário. É necessário preposição mais substantivo. E isso é necessário. Os aplausos da plateia. A os é o quê? Artigo. Aplauso é um substantivo, não é? Esse substantivo aplauso
É um substantivo deverbal, não é? Vem do verbo o quê? Aplaudir. Pergunto a vocês, que tipo de derivação ele passou? Aplaudir, aplauso. O S não conta porque é desinência de número. Então tu conta só até o O. Quantas letras tem a palavra aplaudir? Aplaudir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passa pelo lado. Quantas letras? Eu já até perdi. Quantas letras tem aqui? São 8 letras. Conta quantas letras tem aqui em aplauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O S não conta porque é desinência de número. Então, foi uma derivação que é aqui, gente? Regressiva. A gente está fazendo análise sintática, morfologia, tudo misturado, mas pense bem, sempre classifique os substantivos, o processo de derivação que ele passou. Se é uma palavra primitiva, se ela é derivada, se é sufixal. Eu estou apostando muito nesse processo de formação de palavra dentro da prova de vocês. Então coloca aqui em cima, aplauso, passou por um processo de derivação que é aqui? Regressivo. Mas professor, elas não têm o mesmo tamanho, aplausos e aplaudir? Qual foi o problema aqui? O S não é morfema, ele é desinência de número. Então você não conta como ele. Derivação regressiva, você pode pôr aí. Classifique, pegou um substantivo, classifica o processo de derivação dele. Da é a junção de quê? Preposição mais artigo. Plateia é um substantivo, concreto, né? Plateia é concreto, pessoa. Formou conjunto aqui? Formou conjunto, né? Preposição mais substantivo. Esse conjunto está completando o sentido de qual? Aplauso. Me diz aí, candidato. Aplauso é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Suas ventas. Que é concreto. Aplauso é concreto, bicho? É porque ele não está olhando. Ele respondeu só. Aplauso, toda palavra que derive de verbo é abstrato. Quando tem um conjunto completando o abstrato, a gente tem que verificar a questão de quê? Agente ou paciente. Vocês estão lembrados disso, né? Pergunto, a plateia aplaudiu ou ela foi aplaudida? Foi aplaudido. Se ela foi aplaudida, ela é paciente ou agente? Pense. Os aplausos da plateia. A plateia aplaudiu ou foi aplaudida? Aplaudiu, gente. Olha o contexto geral. Os aplausos da plateia alegraram o empenho da prefeitura. A plateia aplaudiu o que a prefeitura fez. Ela é agente nesse caso, ela não é paciente. Aí eu vou colocar aqui, ó. Agente, se eu tenho uma ideia de agente, eu vou ter o quê? Adjunto adnominal. Eu não achei essa difícil, não. Eu estava ouvindo vozes na minha cabeça aqui. Estava. Dizer que o André vai passar. Vai. Acredita. Vai sim. Confio. Alegraram. Verbo. É sim. Todo adjunto adnominal é locução adjetiva, tá? Só não é locução adjetiva se for um complemento. Aí tu não pode chamar de locução adjetiva. Aí você pergunta, professor, e um complemento nominal na morfologia é o quê? Nada. Você sabe que eu escrevi isso aqui para a Academia Brasileira de Letras e eles me responderam. Olha, eu tinha essa dúvida. Se o adjunto é uma locução adjetiva na morfologia e o complemento nominal vai ser o que na morfologia? Eles disseram, nada. É só uma preposição mais substantivo, só. Ou é o quê? Artigo empenho. Vem dizer que isso aqui é verbo não, viu? O artigo aqui. Artigo substantivo. É um substantivo que deriva de quê? Empenhar. Qual foi o processo de derivação aqui? Não foi regressiva? Vem de empenhar, virou empenho. Derivação regressiva. Aqui eu tenho preposição mais artigo e aqui eu tenho um substantivo.
Formou conjunto? Não formou não o conjunto aqui? Formou. Da prefeitura é conjunto que completa o substantivo empenho. Substantivo empenho, por ser derivado de verbo, eu vou chamar substantivo o quê? Abstrato. Quando tiver essa questão de abstrato, apenas para quando tiver a questão do abstrato, é que eu vou verificar se é agente ou paciente. Por que que eu não olhei aqui se é agente ou paciente da escola? Por que que eu não olhei? Porque é concreto. Tá bom? O empenho da prefeitura. A prefeitura empenhou ou foi empenhada? Empenhou. Olha o contexto geral, porque é filosofia. A prefeitura se empenhou, fez um bom trabalho e isso deu o que a ela? Os aplausos da plateia. Se ela é o agente, o que é que eu vou ter aqui? Adjunto, adnominal. Quem foi que viu a aula de sábado aqui? Então, estão compreendendo mais. O pessoal que não veio o sábado, assistiu a aula que eu pus, foi a aula de sábado que eu pus lá no meu canal. Tem que rever, já tem 3 aulas lá, 4 com essa. Vai revendo lá. A consolidação das leis e o desenvolvimento da cidadania. Esse A é o quê? Artigo, consolidação. Substantivo. Vem do verbo o quê? Consolidar. Consolidar. Tem quantas letras consolidar? 10. Consolidação tem quantas? 1, 2, 3, 12, né? Essa palavra aqui passou por um processo de derivação regressiva? Sufixal. Coloque aí, derivação sufixal. Ela não reduziu, porque muita gente pensa que só porque derivou de verbo ela é regressiva. Não. Haverá casos que não é. Mas é um substantivo abstrato, isso aqui sem dúvida. Você pode até pensar, é abstrato porque deriva de verbo. Toda palavra que deriva de verbo, um adverbal, é abstrato. Das leis, o que é que eu tenho aqui? Das. Preposição mais o que? Artigo. E leis é o que? Substantivo. Forma conjunto. Qual foi o conjunto? Das leis. Das leis completam um substantivo abstrato. Minha pergunta é: a lei consolidou ou ela foi consolidada? Eu acho que foi, porque a lei não consolida nada, alguém a consolida, né? Então, se sofre, ela é o quê? Complemento nominal. Essa é igual de aí, paciente. É um termo paciente. O E, sem acento. Conjunção. O O, artigo. Desenvolvimento é um substantivo, não é? Vem do verbo o quê? Desenvolver. É uma derivação o quê? Óbvio que sufixal. Olha o mento aí na frente. Substantivo abstrato. Da é o quê? Preposição mais artigo, cidadania, substantivo, formei conjunto. Esse conjunto está completando o sentido de quem? Pergunto, a cidadania desenvolveu ou foi desenvolvida? Não foi desenvolvida? Ela sofreu a ação. Como é que eu chamo isso aqui? Complemento nominal. Vocês me acertam a questão da prova aí, viu? Que tá lá, desse jeito. Me erre não. Fortalecem. É o verbo ou. Artigo, combate. Substantivo, abstrato, que deriva do verbo o quê? Combater. Me diz, que tipo de derivação é essa? Regressiva. Por quê? Reduziu. Esse símbolo aqui quer dizer o quê? Que tem 2 As aqui, não é? Qual é o primeiro? Preposição. Segundo, artigo. Violência é substantivo e aqui eu tenho conjunto. Que é um conjunto, preposição mais o quê? Substantivo. A violência
Completa quem? Combate. Combate é um substantivo concreto ou abstrato? Então tem que ver a questão do agente paciente. Me diga, a violência combateu ou foi combatida? Não foi combatida? Sofreu ação? O que é isso? Complemento nominal. Atenção aqui. Um silêncio cheio de promessas. Um é o quê? Artigo, silêncio, substantivo abstrato. Não é? Deriva do verbo o quê? Silenciar. Cheio. É o quê? É um adjetivo. Beleza. É um adjetivo. De preposição. Promessa, substantivo. Vem do verbo prometer. Formou conjunto aqui? Qual é o conjunto? De promessas. De promessas está completando o sentido da palavra cheio. E não silêncio. Se você tiver com dúvida a quem ele completa, tira a palavra cheio daqui. Lê a frase. Não, completa cheio. É cheio de algo. De que ele é cheio a totalidade? De promessa. Eu queria que vocês fizessem, eu acredito que eu não tenha feito isso na aula, acho que eu fiz aula passada, que eu falei sobre o complemento nominal, fiz uma listinha para vocês. Complemento nominal. O complemento nominal completa geralmente adjetivos e substantivo abstrato paciente. Eu coloquei isso aí? E o advérbio. Completa também advérbio, mas é muito mais raro. Então vou deixar que você concentre suas forças só nesses dois aqui, tá bom? A dica completo aqui é complemento. Tem um ponto aqui. A dica é que o complemento nominal nunca se refere a quem, gente? A substantivos o quê? Concretos. Nunca, porque isso aí é um papel de quem? Do adjunto adnominal. Não confunde isso. Como a palavra, como o conjunto de promessas está completando um adjetivo, automaticamente ele vai ser chamado de quê, gente? Complemento nominal. Qual é a função morfológica disso aqui? Não tem. Nada. Facilitam é o quê? É o verbo a. Artigo fuga, vem do verbo fugir. Não substantivo derivação o quê? Regressiva. Substantivo abstrato. Do. Preposição mais artigo. Ladrão. Substantivo. Formou conjunto? Formou. Está completando o sentido de qual palavra aqui, candidato? Fuga. Que é um substantivo o quê? Abstrato. Pergunto, o ladrão fugiu ou alguém deu área para eles? Não. Eles fugiram. Mesmo se dá área, eles vão fugir. Então eles são agentes, né? Então, se ele é agente, o que é que ele é? Adjunto o quê? Adnominal. É isso. Existem alguns casos, bicho, que fica um pouco escondido o sentido que ele passa. Às vezes é ambíguo. Se eu disser o seguinte, ó, a matança de policiais. E perguntasse para você o seguinte, esse conjunto é um complemento ou é um adjunto? A frase está só assim no contexto, sem contexto. Se eu dissesse, a matança de policiais é um problema social. Você diria que seria o que aqui? Está completando quem? Matança, que é um substantivo o quê? Abstrato. E aí? Se é abstrato, tem que ver se é agente ou paciente. Aqui, o policial matou ou ele foi morto? Gente, não tem como saber. Isso aqui, se fosse uma manchete de jornal, não tinha como saber. Eu tenho que ler o texto para saber. Eu vou te dar um contexto agora, viu? A matança de policiais é um problema social. Muitos policiais enfrentam a luta diária de violência. Muitos morreram e isso gerou o quê? Um problema social grave. Te deu o contexto. Agora, classifica isso aqui para mim. Complemento ou adjunto? Complemento. Por quê?
Porque no contexto ali ele está morrendo. Se fosse um outro contexto dizendo que o policial está sendo intransigente, está matando muito, aí ele seria o que nesse caso? O agente, no caso ele seria um adjunto ad nominal. Tudo é contextual, você tem que interpretar bem. Para cá agora. Vai ter uma tabela assim, igual esse Posso fazer para vocês. Mas aqui a tabela que você faz aqui é mais dinâmica que você passa para a sua cabeça. Mas se quiser eu mando para vocês no grupo. Tabelinha já escrita. A última, artigo, rapaz, substantivo do, preposição mais artigo, crato, substantivo. Do crato formou conjunto que completa os quem? Rapaz. Eu não queria que você classificasse agora não, tá? Deixa de lado. Vamos para o próximo. Saiu. Verbo aqui do mesmo jeito, né? Preposição mais artigo, que é a mesma expressão, e crato, que é um substantivo. Formou conjunto que completa quem? Saiu, que é um verbo. Do crato, poderia ser de tarde, que seria uma ideia de tempo. Poderia ser de imediato, que seria modo. Em vez do crato, tá à tarde? Ah, beleza, que bom, melhor ainda. À tarde. Ok, à tarde também completa o verbo sair. Quando foi? Do crato e do crato são escritos iguais, idênticos. O que muita gente confunde é chamá-los de adjunto adverbial de lugar por simplesmente transmitir essa ideia de quê? De lugar. Não. Para ser advérbio tem que completar... Não, perdão, eu vou dizer a exceção que é mais fácil decorar. Um advérbio jamais completa substantivo. Você pode escrever embaixo dessa frase aí? Um advérbio jamais completa substantivo. Se você estiver dizendo que isso aqui é um adjunto adverbial, vai estar errado, porque, por quê? Do crato completa quem? Rapaz, que é um substantivo. Por que eu não posso chamar isso aqui de adjunto adverbial de lugar? Porque ele completa o substantivo. Professor, isso aqui vai ser o quê? Aqui não é um concreto? Será o que isso aqui? Vou chamar da morfologia. É uma locução o quê? Adjetiva, e na sintaxe é o quê? Adjunto adnominal. Uma observação boa. Todo adjunto adnominal tem função adjetiva. Lembra daquela função doida que ela pede? Se é adjunto adnominal, coloque, ele tem função adjetiva. Porque ele equivale a um adjetivo. Tem função adjetiva. Esse do crato está completando quem? Saiu. Se completa verbos e ele tem circunstâncias, você tem que tomar muito cuidado de uma coisa, porque o advérbio completa verbos, não completa? Quais são as três que ele completa? O ava, né? O advérbio completa adjetivo, verbo e advérbio. Beleza, só não pode completar substantivo. Completa o verbo, correto? Mas não é só a verbos, nem tudo que completa verbo é um adjunto adverbial. É isso que a gente vai falar na próxima aula sobre os dois conjuntos. O objeto indireto, já ouviu falar? O objeto indireto. Isso aqui apresenta uma circunstância. Qual é a circunstância? Lugar. E completa um verbo. Portanto, eu vou chamar isso aqui de adjunto o quê? Adverbial de quê? De lugar. E a tarde, que completa o verbo, será chamado de quê? Adjunto adverbial de quê? De tempo. Próxima aula eu vou esclarecer mais esses conjuntos aí.